Provas em espécies. Perícias. Considerações gerais. É um meio de prova em que o juiz vai se valer de especialistas em determinada área do conhecimento humano, pois ele é o perito do direito e não de todas as áreas de conhecimento. Perito é o especialista em determinada área do conhecimento humano, que vai auxiliar o juiz por meio de seus saberes técnicos. O perito deve ter nível superior completo. Artigo 159 do Código Processual Penal. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Lei 11.690/2008. Até o ano de 2008, não era exigido aos peritos o diploma de curso superior. Sendo assim, todos os que assumiram seus cargos por meio de aprovação em concurso público antes da alteração e não possuem nível superior continuam atuando, mas não podem realizar perícia, pois se passou a exigir o nível superior completo na área. Classificação dos peritos. Oficial. É o perito nomeado por meio de aprovação em concurso público. Ele pode atuar isoladamente, não precisa prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo toda vez que atua, pois já o fez quando entrou em exercício. Parágrafo 2º do artigo 159 do Código Processual Penal. Os peritos não oficiais prestarão o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. Não oficial. Juramento. É a pessoa comum, portadora de diploma de nível superior, que é convocada a atuar como perito e compromissada a desempenhar esse encargo. Devem atuar em conjunto, ou seja, ao menos 2. Parágrafo 1º do artigo 159 do Código Processual Penal. Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica. Dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Laudo pericial. O laudo pericial é um instrumento que formaliza a atuação do perito, apresentando ao juiz a percepção técnica do objeto periciado. Prazo: 10 dias, prorrogáveis a requerimento do perito e por deliberação da autoridade. Parágrafo único do artigo 160 do Código Processual Penal. O laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 10 dias, podendo esse prazo ser prorrogado, em casos excepcionais, a requerimento dos peritos. É admitido que o perito acesse os autos do inquérito processual ou do processo, visando assim a uma melhor elaboração do laudo. Conteúdo do laudo pericial. Preâmbulo. Classificação do perito. Indicação do objeto da perícia. Esboço do fato. É a narração daquilo que os peritos perceberam sensorialmente. Esboço crítico. É a aplicação dos conhecimentos técnicos aos fatos percebidos sensorialmente. Resposta aos quesitos. São as perguntas que podem ser formuladas pelo Ministério Público, assistente de acusação, ofendido, querelante, acusado e também pelo juiz,
e que serão respondidas pelos peritos. Parágrafo 3º do artigo 159 do Código Processual Penal. Serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico. A doutrina majoritária entende que, nas perícias realizadas durante o inquérito processual, a defesa não pode formular quesitos, pois é um procedimento inquisitivo, ou seja, não comporta contraditório nem ampla defesa. A lei segue a mesma linha, pois, analisando o artigo 159 na íntegra, não encontramos nenhuma hipótese em que seja disponibilizado esse direito à defesa. Autenticação, data e assinatura dos peritos. Divergência entre os peritos. Caso a perícia seja realizada por mais de um perito, é possível que eles tenham conclusões conflitantes, e quando isso acontecer, poderão realizar laudos individuais ou confeccionar um único laudo. Porém, devem deixar claros os motivos da divergência. E caso isso aconteça, o juiz poderá resolver a celeuma da seguinte forma: nomear um terceiro perito para solucionar a divergência. Determinar uma nova perícia com a intervenção de outros peritos. Artigo 180 do Código Processual Penal. Se houver divergência entre os peritos, serão consignados no auto do exame as declarações de respostas de um e de outro. O cada um redigirá separadamente o seu laudo, e a autoridade nomeará um terceiro. Se este divergir de ambos, a autoridade poderá mandar proceder a novo exame por outros peritos. Sistema de apreciação do laudo. O Brasil adota o sistema liberatório de apreciação do laudo, o que significa que o juiz é livre para decidir, podendo até mesmo contrariar a decisão, desde que de forma motivada. Artigo 182 do Código Processual Penal. O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte. Exame de corpo de delito. Corpo de delito são os vestígios deixados pelo crime, ou seja, é tudo aquilo que podemos perceber sensorialmente. Exame de corpo de delito é a perícia que tem por objetivo analisar os vestígios deixados pelo crime. Modalidades. Exame direto é realizado diretamente sobre os vestígios do crime. Exame indireto não é realizado diretamente sobre os vestígios do crime. Nesse caso, é realizado sobre elementos acessórios para a elaboração do laudo. Como exemplo, uma oitiva de testemunha. Artigo 176 do Código Processual Penal. Não sendo possível exame direto ou indireto, a prova testemunhal suprirá a omissão. Segundo o Supremo Tribunal de Justiça, o exame indireto é o ato do juiz de ouvir a testemunha, não se falando, nesse caso, da participação do perito. A perícia nos vestígios do crime poderá ser realizada durante as 24 horas do dia. Artigo 161 do CPP. O exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e a qualquer hora, devendo-se somente respeitar a inviolabilidade domiciliar. Artigo 5º da Constituição Federal. Autópsia é a perícia que visa a identificação da causa da morte. É realizada, em regra, 6 horas após o óbito.
em razão da evidência da morte. Exemplo: decapitação. Esse prazo pode ser antecipado por meio da justificativa dos peritos. Artigo 162, caput do Código Processual Penal. A autópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito, salvo seus peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, o que declararão no auto. Exumação é a perícia que tem por finalidade desenterrar o cadáver, seja porque o corpo foi enterrado sem autópsia ou se for necessário complementar uma análise anteriormente realizada. Quem pode autorizar? O juiz ou o delegado?